privilégio muito grande, como a gente sempre diz, poder compartilhar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é tão poderosa que mesmo quando a gente está triste e a gente começa a falar da vida de Deus, a vida de Deus começa a se mexer dentro da gente, que faz com que a gente esqueça o momento de tristeza ou de situação e de dificuldade e a gente comece a ter vida, porque o Espírito Santo é aquele que nos traz vida e Ele quer que nós sejamos uma fonte de vida aonde nós estivermos, uma fonte de vida aonde nós estivermos, uma casa espiritual, uma casa cheia da presença do Senhor. Nós somos esse tabernáculo e você é um privilegiado porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de você. Então, aquela casa espiritual, aquela casa de vida, aquela casa de luz, não pode ficar apagada. Lutas nós vamos passar e tem hora que nós vamos chorar. Mas quando a gente vai na presença dele, a gente vai se renovar. E o Senhor tem ministrado muitos dos nossos corações nesse sentido. Há 3 semanas atrás, nós compartilhamos uma palavra que se chamava Casa Espiritual. E hoje, a gente está compartilhando a Casa Espiritual 2. É um processo na nossa vida. Em 1 Pedro 2, 5, a parte B diz assim: sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Vamos ler comigo? 3, 2, 1. Quem está falando isso é o apóstolo Pedro para os gentios, uma igreja que estava sendo perseguida e estavam tendo dificuldades e existia uma opressão de Roma. E apesar de tudo isso, alguns sucumbiam à pressão, outros continuavam firmes, e Pedro está trazendo uma advertência para eles, para que eles não fiquem nesse lugar, porque vocês estão sendo edificados para se tornarem uma casa espiritual, e não para sucumbirem diante de pressões, das pressões do mundo, das pressões do dia a dia, das pressões da sua própria carne. E esse é um lugar que o Senhor quer nos levar. E quem está falando isso passou por todas as fases até se tornar uma casa espiritual. A gente conhece muito bem a história de Pedro, ou se não conhece, a gente vai lembrar um pedaço hoje. Quais foram os processos que ele passou para que ele viesse a se tornar verdadeiramente uma casa espiritual? A nossa vida, ela acontece em fases, são fases. Quando eu sou criança, eu estou na 1ª série primária, assim que eu sou aprovado, eu vou para a 2ª série, e assim por diante. São fases das nossas vidas. Ninguém nasce sabendo. Quando eu entro numa universidade, no Brasil, antigamente, na minha época, quando eu estava lá, não tinha o Enem, tinha que fazer uma prova. Então, quem passava naquela prova e era aprovado na universidade, passava a fazer parte dos alunos da universidade. Isso era uma coisa muito difícil de se entrar. Eu lembro que as pessoas estudavam 1 ano ou mais de 1 ano fazendo cursinho para adentrar na universidade. Por quê? Eles tinham o objetivo de ter a vida transformada através de um conhecimento, de um ofício, de uma profissão, né? E se tornar um profissional. Então, para isso, eles estudavam muito e eles eram aprovados. Assim que eles eram aprovados, quem passou em arquitetura, assim quem entrou em arquitetura, não é um arquiteto. Existia um processo a ser transformado, porque ele era uma pessoa que havia estudado e aprendeu muita coisa chamava de 2º colegial na época, no Brasil, agora eu não sei como é que chama. E daí eles iam ver que aquilo que eles sabiam era bom, aquilo que eles aprenderam na universidade foi bom, foi eficiente, estava servindo de base para aquilo que eles iriam aprender, ou não. Então precisava passar por um processo de reprogramação. Então eles já foram aprovados, eles já chegaram dentro da universidade, mas as informações que eles tinham a respeito daquele curso não eram suficientes para que ele fosse uma pessoa formada já em arquitetura. Então ele vai reprogramando, vai mudando a mentalidade, vai recebendo informações novas. Depois essas informações novas vão levando ele para um outro nível, Na nossa vida é da mesma forma. Só que quando a gente chega para o Senhor, eu tenho uma vida torta a vida inteira. Vou falar de mim, quando eu cheguei para o Senhor, eu queria que o Senhor fizesse assim na minha vida. Está tudo resolvido. Eu falei, poxa, esses crentes não falam que o Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa, no meio da escuridão, por que Ele não transforma a minha vida assim? Por que Ele não faz com que tudo aconteça? Eu já aceitei o Senhor. Eu já passei na prova que não fui eu que paguei, porque quem pagou o preço para eu entrar nessa prova foi Jesus Cristo de Nazaré. Eu simplesmente aceitei
Por que eu não sou transformado do dia para a noite? Porque na vida tudo é assim. Até para eu receber uma bênção, eu tenho que ser capacitado. A palavra fala que o herdeiro não pode receber a herança até que ele tenha um entendimento e uma capacitação. Existem muitas coisas que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas e nós ainda não temos a capacidade de receber. Porque não houve uma transformação, uma mudança de mentalidade daquilo que Ele quer derramar para a gente. Eu não tenho a capacidade de receber essa informação. Por isso que um curso de arquitetura levava 5 anos. Porque eles iam recebendo as informações passo a passo, para chegar no ponto de se tornar um arquiteto. Agora, dentro da igreja, muitas vezes a gente aceita o Senhor, aceita aquele que já nos comprou. Eu aceitei o plano de Salvador e falei, o Senhor é o meu Senhor a partir de agora. Agora eu quero viver todos os teus milagres. Mas existem processos, existem passos. Né? A gente fala de um ciclo completo do discípulo, né? Que ele foi conquistado, daí que ele vai sendo consolidado, tendo todos os seus conceitos reprogramados, porque aquilo que ele sabia não serve hoje para o novo reino que ele pertence. Eu já usei exemplos aqui que são ruins, mas a pessoa torce para o Internacional, daí ele vê que realmente esse time não está futuro e decide e vai torcer para o Corinthians. Ele não pode ficar com essa mesma mentalidade. Porque se ele chegar com a mentalidade do Internacional, lá na torcida, naquele bando de irmãos, bando de fiel, e ele vai poder apanhar. Precisa trocar a mentalidade. E o que o Senhor quer com as nossas vidas é que a gente realmente troque a mentalidade. O próprio apóstolo Pedro, que está exortando a igreja, os gentios aqui, ele passou por um processo que ele andou 3 anos e meio com o mestre, e ele não chegou a ser casa espiritual. Se você parar para pensar, o apóstolo Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e ainda na hora, o que ele fez? Ele negou o Senhor. Ele não adquiriu aquilo que ele precisava para que ele se tornasse uma casa forte, né? E depois disso a igreja foi fundamentada sobre a pedra que é Jesus e sobre Pedro, que foi uma pedra também, um dos fundadores da igreja, depois desse processo de transformação. Então eu quero andar com vocês, mais ou menos sobre a vida de Pedro, em 3 aspectos. Da parte que ele foi chamado, do processo de reprogramação, que eu creio que esse é o processo que nós estamos passando. Nós estamos passando por um processo de reprogramação. Para depois nós sermos edificados. Para depois que o nosso terreno está preparado, começa o processo de edificação. Mas o ponto 2, que é a reprogramação, que é a consolidação, é o fundamental nas nossas vidas. E eu tenho uma introdução que eu coloquei aqui na palavra, que diz assim: existem enigmas que, se não forem descobertos, nos impedirão de viver o melhor de Deus nessa terra. O apóstolo Pedro está enfatizando que somos casa espiritual, com um objetivo específico de sermos sacerdócio santo. Mas como conseguiremos chegar nesse lugar? 1 Pedro 2, 1, 5 e 9. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de inveja e de toda sorte de maledicências. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós somos pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esses somos nós. Nós somos casa espiritual para que a gente seja um sacerdócio santo, para que a gente ofereça sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo. E um versículo muito conhecido de todos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, a salvação, para quem declarou o Senhor Jesus, ela é inquestionável. Ela é inquestionável. Eu declarei ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu já sou salvo. Agora, quando eu me transformo em casa espiritual, eu passo a viver o que eu vou viver lá na terra, no céu. Essa chave a gente precisa entender. Esse clique precisa acontecer nas nossas vidas, para que a gente consiga começar a usufruir daquilo que vai acontecer no céu agora.
Porque enquanto eu for instável, enquanto eu não me transformar em casa espiritual, enquanto a minha mentalidade não for transformada, eu vou ter uma vida instável espiritualmente aqui na terra. E essa vida não vai me tirar a salvação, mas vai impedir que eu seja um instrumento na vida de outras pessoas. Vai impedir que eu fale do amor de Cristo. E vai impedir que eu tenha um bom ânimo. Aquele que Jesus falou, vocês vão passar por dificuldades, mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Daí eu posso me transformar num crente salvo, murmurão. Eu posso me transformar numa pessoa que um dia eu vou ver a glória de Deus de perto, porque eu aceitei o plano de salvação, mas eu estou sendo roubado de ter uma vida produtiva aqui. E essa vida produtiva nos traz uma alegria que não dá para entender o que acontece. E o Senhor quer nos levar para esse lugar, Ele quer nos transformar a ponto de, no matter what, o que estiver acontecendo, eu sou casa, e eu vou lembrar. E eu vou lembrar e eu vou caminhar nessa direção. Não vou ser somente salvo, que já é fantástico, não é não? Nós somos salvos, nós temos esse passaporte comprado. Agora, vamos caminhar nesses processos para que a gente venha a ser completamente transformado, para que a gente experimente qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos chegam ao Senhor, mas nem todos se transformam em casa espiritual. E esses pontos fazem parte do ciclo completo do discípulo, que nós fomos escolhidos, comprados e conquistados, limpos, preparados, reprogramados e consolidados. E hoje nós vamos estar falando da fundação, que é a mente de Cristo, preparação para a construção e edificação. A gente vai estar falando da fundação, que é a mente de Cristo, que ela é a preparação para a fundação, a preparação para a construção e edificação. E depois tem o ponto 4, que nós fomos formados casa e nós fomos enviados pelo Senhor. E o ponto 5 é que nós sempre seremos exortados por Deus para que a gente nunca se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Existem 7 cartas no Apocalipse, e essas 7 cartas, elas servem de guia para a igreja. Elas foram exortando todas as igrejas. Pegou 7 modelos de igreja e falou, poxa, você é produtivo aqui, mas esqueceu o primeiro amor. Você está bem aqui, mas está mal lá. Então o Senhor está sempre nos exortando, porque o objetivo dele é que nós, que levamos o nome dele, nós representamos o reino dele, é que nós não venhamos ser lugar de escândalo, mas sim lugar de bênção, para que outros se acheguem a ele. E a igreja não pode se transformar num lugar onde nós nos reunimos, que é muito gostoso, e a gente tem um tempo de comunhão, mas tem que ser um lugar de transformação. Então, se você já entrou nessa universidade do Evangelho do Reino, agora vamos ser transformados, vamos passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto ano, para o quinto, até que a gente chegue nesse nível. Que a gente nunca se contente em ser somente salvo. O Senhor quer restaurar todas as áreas. Quando eu me torno uma casa espiritual, eu me torno um melhor marido. Eu me torno um melhor pai. Por isso a Luciana intercede de joelho direto para que eu venha me tornar essa casa espiritual. Para que eu venha realmente me tornar uma pessoa melhor. E os meus olhos passam a ser olhos bons. O Senhor tem isso para as nossas vidas. Amém? Eu quero lembrar os 2 primeiros pontos que nós já falamos na pregação anterior, aplicando ele na própria vida do apóstolo Pedro, e vou também estar trazendo o terceiro ponto. Então é a vida de Pedro em 3 atos. Que nós fomos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós fomos comprados. Jesus comprou a todos, mas nem todos aceitaram o convite. Mas nós aceitamos. Nós fomos conquistados, nós entregamos a vida a Ele. 1 Pedro 1:2 diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Daí o chamado de Pedro foi assim, em Mateus 4:18-20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Daí no versículo 20, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imagina, você está no dia a dia lá na oficina, Zilmar, aí passa alguém e fala assim, vem após mim que eu vou fazer mecânico de vidas. Você vai ser mecânico de vidas. Imagina o impacto
e a aparência, ou porque a Bíblia diz que Jesus não era formoso em aparência, mas imagina que autoridade é essa para eu largar tudo o que eu estou fazendo e passar a seguir esse homem. Eles viviam na iminência da vinda do Messias. João Batista já avisava o que ia acontecer, preparando o caminho para o Senhor. Mas a hora que Jesus faz o chamado, eles imediatamente largam o que estavam fazendo, passaram a seguir o mestre sem nem saber o que ia acontecer com a vida deles. Porque se Jesus falasse, talvez eles não fossem. Talvez eles não fossem. Mas imediatamente eles foram. Então a gente sabe que tanto Pedro quanto André foram os primeiros discípulos de Jesus. Eles abandonaram tudo que eles tinham. Ou seja, o apóstolo Pedro, que está escrevendo para 1 Pedro, ele foi chamado um dia. Ele entrou nesse processo dessa universidade. Aí o ponto 2 é que nós fomos limpos, e eles também foram limpos, preparados, reprogramados e consolidados. Em João 15,3 diz assim: vós já estáis limpos pelo que vos tenho falado. 1 Pedro 2,1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de todas as hipocrisias, de inveja, de toda a sorte de maledicências. Gente, quanto mais rápido nós passarmos pelo ponto do reprogramando, mais rápido nós chegaremos ao processo da edificação e mais rápido a nossa base vai estar mais forte. Quanto mais eu lutar contra a minha velha natureza e falar, poxa, não é bem assim, mais demorado vai ser o processo de edificação na minha vida. E o Senhor não tem isso para a gente, igreja. O Senhor tem que nós venhamos ser completamente transformados. Quanto tempo eu ainda vou ficar na teimosia? Sabe quando alguém te exorta, eu vou usar o meu exemplo mesmo, é que quando eu olho para o Zilmar eu sempre lembro dele, mas eu vou usar o meu exemplo. Quantas vezes a Luciana me exorta, ou algum irmão me exorta, eu sei que eles estão certos, mas a minha velha natureza fala, não. Não. Eu sei que aqui não tem quase teimosos, somente eu. Então, quão teimoso eu sou, quão teimoso eu for, vai impedir a edificação da casa espiritual na minha vida. A gente precisa reprogramar a nossa mente. A gente precisa entender e deixar que o filtro do Espírito passe e falar assim, poxa, essa é a vontade da igreja. Não, Senhor, não é a vontade da igreja, é a vontade do Senhor que te comprou, você não te pertence mais. Se você não passar e não fizer as provas do seu curso de arquitetura, você não vai pegar o seu diploma. Mas você pode sair fora. Na igreja não sai não. Porque não foi você que passou na prova, quem passou na prova foi Jesus. Ele verteu todo o sangue dele para que hoje nós estivéssemos sentados aqui. Então ele já nos comprou. Mas se nós queremos crescer espiritualmente e deixar ser um instrumento, esse processo de teimosia do Márcio precisa passar. Às vezes a teimosia ela é tão grande que ela dá raiva na própria pessoa. Eu estou falando de outros agora. Na própria pessoa. Eu quero falar do reprogramar, de algumas características do apóstolo Pedro. Porque nessa estação, ele ainda não havia se transformado em casa espiritual, mas ele já tinha vivenciado tantas coisas maravilhosas. Olha só, nessa estação reprogramar, depois quando eu acabar a palavra vocês vão entender porque é uma estação. Pedro andou com o mestre, ele estava lado a lado com o Senhor. Ele viu muitos milagres, ele viu muito poder de Deus, ele viu muitas pessoas serem curadas. Ele agiu impulsivamente várias vezes demonstrando o seu caráter. Impulsivo. Conversando com alguns irmãos ontem na mesa, enquanto a gente jantava, cada um com a distância social e a máscara, né? E a gente lembrando que com Pedro nós somos. Com quanta impulsividade a gente age e reage. Ele foi exortado por Jesus diversas vezes por conta dessas atitudes que ele tinha. Diversas vezes. Ele recebeu poder para operar milagres. Daí você fala, poxa, ele ainda não havia se transformado numa casa espiritual e operava milagre, porque quem opera milagre é o poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se eu não abrir minha boca, as pedras vão falar, a mula vai falar, mas o reino de Deus não vai deixar de acontecer por conta de um bonitão que não queira fazer. Então, se o Senhor quiser, Ele vai usar quem for para que a palavra de Deus seja passada. Pedro operou milagres. Pedro, ele já tinha se entregue para o Senhor, mas o caráter dele pulava direto.
ele já pulava demais, e Jesus exortava. Eles operaram milagres, eles operaram vários, todos eles. Pedro andou sobre as águas. Meu Deus, quem aí já andou sobre as águas sem ser numa prancha de surf, né? Em Mateus 16, afirmou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí depois para frente, foi chamado por Jesus de quê? Satanás. Aparta-te de mim, Satanás, em Mateus 16, 23. Olha o histórico de reprogramação. Aí se a gente estiver aqui na igreja, se eu estiver dentro de uma igreja, de repente o pastor chega e eu falo alguma coisa, o pastor fala assim, sai, Satanás. Daí eu falo, esse pastor nunca mais vai me ver me chamando de diabo. Mas, enfim, Pedro não desistiu. Pedro não desistiu, só que tem horas que a nossa fala, nós somos instrumento do inimigo mesmo, enquanto eu não deixar ser reprogramado. Mas Pedro, ele não desistiu. Jesus chamou ele, sai, Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Em João 13, de 6 a 9, Jesus vai lavar os seus pés. Ele fala, não, eu que devo lavar os seus pés. Daí a hora que ele entende, ele fala, tá bom, Jesus, então lava meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça. Ele não tinha um controle. Esse é Pedro. Esse sou eu. Esse muitas vezes somos nós. A gente não entende exatamente o que Jesus quer. Daí tem hora que a gente nega, tem hora que a gente quer demais. Mas, momento nenhum, essa é uma característica que nós temos que ter, como Pedro teve também, durante todo esse processo de reprogramação. Ele jamais abriu mão de ser tratado nessa fase. Nessa fase. Daí, chega num ponto, ele chega e promete para Jesus assim, pelo Senhor, eu vou morrer. Em Mateus 26, 34 e 35, diz assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Guess what? Ai, meu Deus. Tem hora que a gente faz promessa porque a gente ainda não está pronto. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. E aquele que perder sua vida por amor de Cristo, achará. Mas Pedro negou Jesus. Em Lucas 22, 60, depois de várias, as criadas conversaram com ele, ele falou, não conheço esse homem. Outra criada falou, não conheço esse homem. Depois um outro homem veio e falou, verdadeiramente esse estava com ele, e ele é galileu. Daí em Lucas 22, 60 diz assim, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, Pedro negou ao Senhor. Prometeu uma coisa e não cumpriu. Sem acusação, esses somos nós, essa é a nossa vida. E eu creio que, infelizmente, a gente vai morrer assim, mas tem como melhorar. Tem como melhorar bastante. Porque se na vida dele ele melhorou, na minha também vai dar para melhorar. O que eu aprendo com as atitudes de Pedro nessa estação reprogramação? Olha só, a reprogramação nas nossas vidas vai ser eterna, até que a gente vá morar com o Senhor. Essa fase nunca vai se passar. Eu vou morrer sendo reprogramado. Sempre vamos encontrar algo a ser retirado de nossas vidas. Ainda que tenhamos experimentado o melhor de Deus, podemos fraquejar. Sabe aquela frase, poxa, eu andei tantos anos na presença do Senhor, eu estava na igreja, eu era um diácono, eu era um discípulo, eu cantava no louvor, tive tanta experiência e chegou num momento, numa atitude errada ou numa interpretação errada minha, eu me distanciei do Senhor, eu me distanciei da obra que Ele tinha colocado para eu fazer, agora eu estou nesse lugar, me sentindo um derrotado. Foi assim que Pedro se sentiu. Foi assim que Pedro se sentiu. E muitas vezes nós passamos por todos esses ciclos. Quantas vezes eu passei por esse ciclo? Quantas vezes eu quero abandonar aquilo que o Senhor colocou para eu fazer? Ou se vai ter um preço muito alto, eu falo assim, Senhor, eu não quero. Eu não quero. E quando eu nego o Senhor, sabe o que vem dentro da gente?
uma angústia horrorosa, um sofrimento horroroso, de forma que a gente se sente vazio e frustrado, porque o Senhor é aquele que nos dá alegria, o Senhor é aquele que transforma realmente as nossas vidas, que volta a dar um brilho nos olhos. Quantas pessoas em um leito de hospital têm brilho no olho pela presença do Senhor, e quantas pessoas aqui estão frustradas e estão murmurando porque cortou o pneu do carro. É triste. Gente, nós estávamos ontem igual eu falei, jantando com alguns irmãos. Daí eu peguei uma 95, uma chuva brava, sabe? Daí eu falei com eles, gente, vamos todos com cuidado. Daí eu estava dirigindo, estava devagar dessa vez, estava uns 65, 70. E, de repente, um pneu de caminhão, que só quando solta as bandas, sabe? Passou, o carro de cima atropelou, eu não tive como desviar. Eu não estava perto, mas eu não tive como desviar, chão molhado. Aí o carro balançou todo. Aí, hoje eu fui ver, amassou o para-choque do carro, tudo, mas foi um tremendo de um livramento. Então, eu posso ver isso de duas formas. Eu posso ver, poxa, amassou o carro zero. Ou eu posso falar assim, glória a Deus, glória a Deus. Um tremendo livramento. A semana a gente viu um carro rodando também, né, filho? Ontem o próprio Lúcio e a Fernanda viram um carro rodando na 95. Então, se num momento de distração eu dou uma desviada, chão molhado, vamos rodar. Mas foi um tremendo livramento. Como estão os seus olhos? Como estão os nossos olhos? Como estavam os olhos de Pedro nesse momento, no momento de frustração completa? Porque ele estava se sentindo, ele havia feito uma promessa. Aninha, eu vou passar na sua casa hoje. Vou passar, olha, você não vai, eu vou. Não. Daí eu pego e não passo. Daí Aninha, não passou, rapaz. Esqueci. Sabe aquela angústia que vem quando você promete e não cumpre? Isso que ele estava fazendo, mas num nível hard. Por quê? Ele tinha prometido para Deus, para Jesus. Tinha prometido para Deus, para Jesus. E agora nós vamos entrar na fundação, que é a mente de Cristo para a edificação. Em Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero parafrasear esse versículo. Jesus, através de Paulo, não estavam falando sobre conhecimento de Deus, mas sim de renovação de mentalidade para conseguir transformar o seu estilo de vida através do conhecimento de Deus. Se eu não mudar a minha mentalidade, eu não transformo o meu estilo de vida. Se eu não mudar a minha mentalidade, as coisas do Senhor são imposição para mim, não são prazer. Então eu não transformo o meu estilo de vida, porque o que eu faço que minha carne gosta, que dá prazer, muitas vezes é contrário à palavra do Senhor. Então, se eu não mudar a minha mentalidade, eu vou continuar fazendo. E a gente vê tantos escândalos que é triste. Tantos escândalos de líderes com vida dupla, de ministros de louvor com vida dupla, com pessoas que vivem dentro da igreja fazendo a obra do Senhor e têm uma vida completamente paralela do lado de fora. É tudo muito sério. Mas como que isso acontece? Com uma pequena semente, pequenina, é um pleonasmo, né? Mas é bem pequenininha mesmo, que a gente pega e não retira, porque é gostoso. Ah, mas eu gosto tanto disso, dá para eu ir escondendo e vivendo dessa forma. Só que, ou seja, não há uma mudança de mentalidade, não há uma mudança de atitude. Se eu quiser mudar a minha atitude, eu vou mudar minha mentalidade. Se eu impuser para você, ou se eu impor para você, faça isso, não é mudança de mentalidade, eu estou fazendo por causa de medo. Mas Jesus não tem escravos nesse sentido. Jesus tem pessoas que o amam e que querem fazer a vontade dele, por isso muda a mentalidade. Então, Paulo estava exortando os romanos, muda a mentalidade, senão você não vai conseguir experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo de Deus vai ser imposição. Eu quero os benefícios, eu quero a salvação, quero os benefícios, quero prosperar, quero benefícios, quero ser abençoado, quero benefícios, que a minha família esteja bem e que ninguém fique doente, e se ficar eu vou orar e ela vai ser curada em nome de Jesus. Mas eu não tenho a mudança de mentalidade. O Senhor quer que a gente, igreja, mude a mentalidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, um ponto-chave dessa palavra é que a edificação só acontece depois da cruz. Verdadeiramente, na vida de Pedro, a edificação só aconteceu depois da cruz. Por quê? O processo de trabalhar o terreno, de preparar o terreno, aconteceu antes. Mas depois daquela grande frustração,
é que começou um processo real de edificação na vida de Pedro. E por que acontece depois da cruz? Na cruz acontece a morte de Jesus, e na nossa vida, hoje, a cruz acontece a morte do quê? Do meu eu. Eu tenho que morrer. Enquanto eu não morrer, eu vou ficar com medo de morrer fisicamente. Enquanto eu não morrer para a minha vontade, eu vou ficar com medo de fazer a vontade do Senhor. Mas depois dessa grande frustração, depois desse choque que ele tomou, a gente sabe que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, que as mulheres foram lá. As mulheres, olha, não tem como viver sem mulher, viu? Elas são guerreiras. Os homens são os primeiros a correr. Assim, pelos que eu conheço só. Não quero falar de ninguém assim. Mas, estatisticamente falando, dos que eu conheço e dos que eu posso ver, eles são os primeiros a correr. E daquele que eu vejo a cada manhã no espelho, mas as mulheres são fiéis. Os caras já tinham abandonado. As mulheres foram lá, viram o Senhor, buscaram o Senhor não estava, depois vieram, trouxeram a notícia que ele havia ressuscitado. E o Senhor, na terceira vez, na terceira aparição aos discípulos, ele pega e... Cadê? Não é aqui ainda não. Foi isso mesmo. Na terceira aparição aos discípulos, Jesus chega e aparece a Pedro e dá uma confrontada. E Pedro o pegou, negou e depois Pedro se arrependeu amargamente. Em Lucas 22, 61, 62 diz assim: Então, voltando o seu Senhor, fixou os olhos de Pedro e disse... E Pedro lhe lembrou a palavra que o Senhor lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Ele se arrependeu depois. E ele chorou amargamente. Depois da ressurreição, Jesus aparece às mulheres. E depois ele pega e confronta Pedro, que está em João 21, 14 a 17. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Ou seja, ágape, mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu, amor fraternal. Jesus pergunta: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde: eu te amo fraternalmente. O Senhor é importante para mim. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? Tu me amas? E ele fala mais uma vez: o Senhor sabe que eu te amo, filéu. Daí na terceira vez Jesus fala assim: Pedro, você é filéu? Ele falou: sim, o Senhor sabe. Tornou-lhe a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me ágape? E ele respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez, com amor fraternal. E disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Até essa conversa ele ainda não havia entendido o que era amar Jesus de verdade. Vocês acreditam? Depois dessa conversa, depois da amargura, depois do arrependimento que ele foi entender o que era amar Jesus. Os olhos de Pedro ainda eram um conceito terreno de amor. Depois dessa conversa que ele passou a entender o que era um amor incondicional. A gente sabe, pelo que dizem os estudiosos, como Pedro morreu. Quem sabe, né? Quem lembra? Não tem uma expressão clara na Bíblia, mas nas partes de estudo dizem que ele foi crucificado. E ele falou que ele não era digno de ser crucificado como mestre e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, nesse momento aqui, nasce a igreja. Nesse momento, falando: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas.
Mas aqui ele passou a entender o que era realmente um amor ágape. E apesar dele ter feito muitas coisas em nome de Cristo, a verdadeira edificação começou quando ele passou a amar ágape, com amor incondicional. Com uma visão do alto e não terrena. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar. Que a gente pare de ter visão terrena diante das situações que estão sempre aqui tentando nos paralisar. As situações têm o objetivo simples e claro de nos paralisar. Não tem outro objetivo. Então, enquanto eu ver todas as situações com os meus olhos terrenos, eu não tiver uma mente que enxergue do alto, toda e qualquer circunstância vai me paralisar, não vai me fazer subir. Então, o Senhor quer que a gente tenha olhos do alto. De forma prática, podemos ver que Pedro foi chamado, aceitou o chamado, nós também já aceitamos o chamado. E se não aceitamos, hoje é a oportunidade. Passou pelo processo de reprogramação através da lavagem da palavra, do despojar do eu, vivenciou muitas coisas através de Cristo, operou milagres, andou sobre as águas. Também temos vivenciado muitas coisas em Cristo. Quem não tem vivenciado muitas coisas em Cristo aqui? Nós temos vivenciado muitas coisas. Quantas coisas e quantos milagres nós já vimos acontecer? De forma instantânea e espontânea, ou de forma que a gente faz uma oração ou que a igreja ora e alguém realmente é curado. Quantos milagres, quantas coisas nós já não vivenciamos. E quantas vezes você já não pensou em desistir como Pedro, porque a circunstância te bloqueava completamente de enxergar do prisma do Senhor. Nós também já vivenciamos muitas coisas. Mas pode ser que, como ele, nós ainda não tenhamos passado pela cruz no sentido da renovação da nossa mente. Isso não nos permite avançarmos e crescermos em Cristo. Nós estamos fazendo uma construção e uma análise das nossas vidas. Fomos conquistados, consolidados, estamos sendo edificados. Mas será que a cruz ainda não passou na minha vida, a ponto de eu saber que Jesus morreu e pagou pelos meus pecados na cruz e que eu também devo morrer? A fundação e edificação só aconteceu depois da cruz porque houve arrependimento, perdão dos pecados e morte do eu. Se você não gravou nada e quiser anotar, a edificação só vai começar nas nossas vidas depois que houver arrependimento, lembrar que já existe o perdão dos pecados e a morte do eu. Senão não tem a edificação do Senhor nas nossas vidas. Tem a salvação, que é fantástica. E ela pode ser suficiente. Eu não sei quantos dias eu vou viver. Mas se eu quiser vivenciar e me tornar essa casa espiritual, eu preciso matar o velho Márcio. Esse é o meu maior inimigo. Depois da cruz começou o processo de mudança de mentalidade na vida de Pedro e de mudança de prisma. Depois da cruz, ele entendeu o que era amar incondicionalmente. O pessoal do louvor pode subir. Quero concluir. Queridos, mesmo que tenhamos sido chamados, e que tenhamos vivenciado muito de Deus no processo de reprogramação, de consolidação, e depois também o tenhamos negado, como Pedro negou, com arrependimento, Deus nos dá a oportunidade de passarmos pela cruz. Lembrando que os nossos pecados foram perdoados e que precisamos realmente renovar as nossas mentes de acordo com a sua vontade, sem a qual ninguém se tornará casa espiritual. Nosso Deus é um Deus de obra completa e Ele vai completar. Eu quero orar com você que já entregou a vida para o Senhor, que passou por um processo de consolidação, de reprogramação, e no momento que Jesus te pediu um amor incondicional, você teve medo e se afastou. Esse afastamento causa tristeza, frieza, mas Ele quer mudar essa história. Ele quer mudar a nossa história. E eu quero orar com você. Ele quer mudar a nossa história. Se você já experimentou, já chegou num lugar, mas você parou de crescer espiritualmente a ponto de se transformar nessa casa. O Senhor quer mudar essa história hoje. Quer mudar através desse entendimento. Para que as nossas mentes sejam renovadas e as nossas atitudes transformadas. Para que as nossas mentes sejam renovadas e as nossas atitudes transformadas. Assim, nos tornaremos casa espiritual e veremos as coisas do prisma de Deus. Senhor, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor pagou um preço muito alto para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor. Eu clamo, Pai, que a Tua palavra faça morada nos nossos corações e que nós venhamos alcançar esse lugar de casa espiritual.
que nós venhamos alcançar esse lugar onde a sua glória venha a ser revelada, venha a ser refletida através das nossas atitudes. Nós queremos, Senhor, profeticamente declarar que nós vamos mudar a nossa mentalidade através do conhecimento da Tua Palavra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e para que as nossas atitudes venham ser completamente voluntárias à nossa nova forma de pensar, Senhor. Que nós não venhamos mais agir involuntariamente, porque dessa forma nós fomos criados grande parte das nossas vidas até encontrarmos com o Senhor. Mas transforma o nosso ser interior, transforma a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, porque nós queremos passar por todas as fases que o Senhor tem nas nossas vidas. Assim como Pedro, que vivenciou muitas coisas e chegou num dia ele negou o Senhor porque teve medo de morrer. Nós não queremos passar por esse processo mais, Senhor. Nós não queremos te negar em hipótese alguma. Se for fazer um negócio, Senhor, tiver que negar o Senhor, nós deixamos o negócio. Se for obter uma vantagem, nós deixamos de ter essa vantagem, para que jamais nós venhamos negar o Senhor com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com o nosso estilo de vida, Deus, em nome de Jesus. Porque a tristeza de morte que Pedro sentiu, nós não queremos mais sentir. Nós queremos sentir a alegria de estar na Tua presença. Nós queremos sentir a alegria de fazer a Sua vontade, de estar no centro do Seu querer, Senhor, em nome de Jesus. Capacita-nos, porque nós somos a Sua casa e queremos ter a mente do Senhor, meu Deus. Leva a Tua igreja para esse nível, Senhor. Leva a Tua igreja para esse nível, que jamais, Senhor, circunstâncias venhamos nos levar para longe de Ti, porque nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. E o Senhor pode contar com cada um de nós, para que a gente venha ser aqueles que refletem a Tua glória e a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Cura os nossos corações, Senhor. Se tiver algum irmão que por algum motivo foi parar nesse lugar de tristeza, de angústia, que se distanciou, ficou longe de Ti e agora está com dificuldade de voltar, nós profetizamos que ele vai voltar, que as correntes venham cair, que ele vai estar livre para Te adorar, livre para Te buscar, livre para fazer aquele dom e aquele talento que o Senhor já derramou na vida dele. Seja assim sobre nós. Restaura as nossas vidas, Deus, porque nós queremos ser aprovados. Nós passamos a pertencer a esse reino não só como uma pessoa que entra no reino, mas alguém que faz parte da realeza, porque nós somos o Teu Filho e estamos aqui para Te buscar. Sê conosco, meu Pai, em nome de Jesus.